O milagre das canetas emagrecedoras. As canetas que prometem e cumprem emagrecer e, mais ainda, desinflamar o corpo. Mas aí eu pergunto para vocês, as canetas, como a gente tem visto, né, nós temos várias provas disso, está aí na internet, está na vida acontecendo, inclusive o emagrecimento rápido, eficaz, a desinflamação do corpo. Mas quem desinflama a psique? O que fica invisível quando o sujeito corta o caminho? E ao invés de lidar com algumas questões que causavam o seu sobrepeso, o seu adoecimento, a sua inflamação, ele consegue quase que uma pílula mágica para cortar caminho, resolver o corpo adoecido e colocar o resto todo embaixo do tapete. Você conhece as canetas emagrecedoras? Conhece alguém que faz uso? Você faz uso? Comenta aqui para mim como que é esse processo. Como que esse milagre acontece? Como que você tem lidado com isso? Hoje no vídeo nós vamos falar exatamente sobre esse conteúdo, as canetas emagrecedoras e o milagre que tem acontecido constantemente, mas com uma pergunta e um questionamento sobre se as canetas desinflamam o corpo, quem desinflama a psique? Como as pessoas estão lidando com essas questões todas, né? Tanto do corpo que emagrece rápido, como questões psíquicas envolvidas com todo o processo de imagem, de corpo, de adoecimento, né? Do próprio milagre do percurso rápido de emagrecimento. Meu nome é Poliene Rieger, eu sou pesquisadora, psicóloga e psicanalista, e nesse canal eu sempre trago assuntos relacionados à saúde mental, sobre a ótica da neurociência e da psicanálise, para a gente entender um pouco sobre as questões do cotidiano, da vida, poder refletir e pensar a respeito disso que nos atravessa todos os dias. Se você conhece alguém, ou se você faz uso, já passou por esse processo, ou está com dúvida se quer passar ou não, segue esse canal, ativa o seu sininho e, mais ainda, não deixe de comentar e de ficar até o final nesse vídeo para você entender o que eu quero dizer com esse milagre do desinflama o corpo e desinflama a mente. Vamos seguir para o nosso conteúdo. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é que esse vídeo não é para criticar, não é para falar sobre os resultados de uma forma negativa. Pelo contrário, aqui o objetivo do nosso vídeo é criar uma perspectiva de reflexão a respeito de quem são as pessoas que estão fazendo uso dessa caneta, né? Por quê? E qual o resultado disso tudo? Porque nós temos vários recortes aqui. Primeiro deles, esse tipo de medicação foi criado de fato para tratar uma comorbidade, uma doença específica. Consequentemente, ela trouxe outros resultados. E essa consequência, esses outros resultados foram aderidos, né, por grande parte da população. Mas eram também pessoas obesas que às vezes não tinham diabetes, mas tinham outras condições de inflamação no corpo que acabava fazendo com que o sujeito tivesse dificuldade de perder peso e chegar a uma condição adequada de saúde. Porque sim, obesidade é um adoecimento, a obesidade é um adoecimento não só do corpo, como do psíquico. E a gente vai ver nesse vídeo por quê e como que isso acontece. Então, quando você tem quase que uma pílula mágica, que você adere, e isso faz com que você corte o caminho e emagreça de forma rápida, tem várias questões envolvidas aí. A primeira delas, que hoje a gente sabe que essa caneta, além de emagrecer, ela desinflama. Então, para sujeitos que tinham algumas questões, alguns problemas com inflamação, o que prejudica o processo de emagrecimento, isso resolve. E de forma rápida. Nós temos uma outra questão. Essa forma rápida é algo questionável. Por quê? Porque não basta só tomar a medicação e emagrecer. Precisa fazer toda uma reorganização de vida e reorganização alimentar. Por quê? Se esse sujeito tinha maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, esse sujeito vai tomar a pílula mágica e quando ele tiver que parar vai voltar tudo de novo, porque os hábitos ruins permanecem. O que é hábito ruim? Comer mal, comer coisas que causam inflamação e que causam sobrepeso. A vida ruim, hoje em dia, sabe-se que o exercício físico, alguma atividade, manter-se em movimento, o cuidado, né, com esse corpo também é um hábito saudável. Então, se o sujeito não tem nada disso, espera que essa caneta resolva, ele também não vai, a longo prazo, ter um bom resultado,
e pior ainda, com a parada do uso, né, com o fim do uso, esse sujeito tende a voltar de novo às condições iniciais e talvez de uma forma muito pior. E a gente tem mais uma questãozinha, porque a gente gosta, né, de uma polêmicazinha, que é o uso inadequado da caneta. Aquele que não é obeso, aquele que não tem uma inflamação, só quer perder uns quilinhos para uma festa, ou quer ficar no corpo XYZ e faz uso da medicação. Não à toa ela foi regulamentada, precisa de receita e tudo mais, mas ainda assim tem muita demanda dessas canetas mágicas. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Não é só sobre a caneta, não é só sobre as condições e os efeitos que ela trazem, mas principalmente o que está ficando invisível nesse processo. Porque a gente já falou aqui do uso inadequado, a gente já falou aqui dos maus hábitos alimentares, hábitos da vida como um todo, o que impede, inclusive, que o sujeito chegue a essa condição de saúde, mas muito mais profundo do que isso, a gente tem questões psíquicas que não desinflamam, que não se resolvem. Que questões são essas? Vamos começar pelo recorte só da compulsão. A compulsão, principalmente alimentar, são questões psíquicas que se desenrolaram no processo histórico desse sujeito. O que é uma compulsão alimentar? Por que o sujeito só come doce, só come gordura, só come coisas para de alguma forma se satisfazer ou para engolir suas próprias emoções? Primeira questão que a gente tem é um sujeito extremamente oral. Lá na sua fase oral, teve alguma questão com a amamentação, com a sucção, com a própria oralidade, com a nutrição, com o vínculo com esse outro que tinha a responsabilidade de nutrir. Então, esse sujeito já desenvolveu no seu processo histórico algo relacionado à oralidade, e pode ser sim uma dependência e uma compulsão. E isso faz com que o sujeito, de alguma forma, toda vez que está angustiado ou que passa por alguma situação complicada que cria algum tipo de ansiedade, de angústia, ele usa a oralidade para amenizar, ou seja, ele usa a oralidade para satisfazer, para trazer algum prazer e sumir com a angústia. É por isso que bebe, que rói a unha, é por isso que a pessoa morde, é por isso que a pessoa fuma e é por isso que a pessoa come. E aí o que acontece? Esse sujeito, na verdade, criou um mecanismo para lidar com uma angústia que não está resolvida, que às vezes não tem nem nome, nem linguagem, nem sentido. É uma energia solta ali, problemas e questões da própria oralidade no processo de desenvolvimento. Vamos para outro lugar? Esse sujeito, para além de só questões pendentes com o seu próprio processo de oralidade, tem pendências emocionais desse processo, dependência, relação com esses pais, algum tipo de trauma que inclusive fez com que o sujeito não soubesse ou não tenha aprendido a lidar com as suas próprias emoções, principalmente quando se trata de colocá-las para fora, de falar sobre elas, de se expressar. Quantas vezes engole o choro? Você não pode ficar com raiva, você não pode chorar. Silêncio. Quem manda sou eu. E esse sujeito, num ambiente extremamente repressor, intolerante, nunca aprendeu a dar nome para o que ele sentia. Nunca aprendeu a dar nome e dar sentido para a emoção que vinha naquele momento. Porque a criança, ela é emoção pura e crua. E com o desenvolver do cérebro, e diante dessa experiência de vida, ele vai aprendendo também a dar nome. Eu estou com raiva porque mamãe não deixou eu chupar o pirulito antes do almoço. Eu estou com raiva de papai que não deixou eu jogar o videogame. E assim vai. Papai não gosta de você, mamãe não gosta. Essas expressões, estou triste porque hoje lá na escola, e a criança vai dando nome. Estou feliz, estou triste, não gosto, gosto, não quero, estou com raiva. Então, quando essas emoções não saem, não tem um nome, um sentido, aonde que elas ficam? Aqui dentro. E a sensação do obeso é exatamente essa. A sensação de quem tem compulsão, principalmente alimentar, oralidade, é essa. Ela engole tudo. O outro vem com desaforo, xinga, berra, impõe e ela fica calada. O outro faz coisas que incomodam essa pessoa, fica calada. E aí, quando ela fica angustiada, quando ela fica ansiosa, o que é que ela faz? Come. E come mal. Porque para dar satisfação tem que ser doce, tem que ser gordura. E aí esse sujeito, de novo, está inflamado, está obeso, está fora do peso, está adoecido. Mas mais do que um corpo adoecido, ele está com a mente adoecida, o psíquico adoecido. Porque mente e corpo é integrado.
O sujeito não é só um ou só outro e nada disso se separa. É um conjunto de funcionamento. O nosso cérebro é base para a psique e essa psique está em função desse corpo, é um integrado. Então, quando o sujeito corta o caminho, quando o sujeito faz uso, principalmente de forma inadequada, da pílula mágica do emagrecimento, esse sujeito não vai resolver o problema, pelo contrário, ele vai criar um percurso ainda mais doloroso. E aí fica a questão, como que vai ser resolvido quando passar a onda, quando passar a moda, ou quando que se criar dificuldades, né, a partir da regulamentação, cada vez mais vai restringir o uso ou criar algum tipo de dificuldade para que os sujeitos não tenham acesso tão fácil, até para evitar maiores problemas. Como o sujeito vai lidar com esse pós? Né? Se eu não posso usar a pílula para emagrecer, e aí eu vou voltar ao meu peso, aí eu vou voltar de novo, aí eu não mudei meus hábitos alimentares, eu não resolvi minhas questões emocionais, como que eu vou resolver o emagrecimento? Então, essa é a questão que eu trago para vocês aqui hoje. Não é uma crítica às canetas emagrecedoras, é como elas chegam, o que elas simbolizam e como esse sujeito faz uso disso. Porque sim, é de fato uma condição favorável para o sujeito adoecido, que tem uma determinada condição de adoecimento, né, uma doença ou dificuldade, uma inflamação. Junto com isso, caminha com ele todo um processo também de restabelecimento e reorganização emocional. Por quê? Porque o que faz ele inflamar, o que faz ele estar sobrepeso, não é só um corpo, é uma psique também. Então, quem desinflama a psique? Essa consciência que talvez esse sujeito precise. E eu estou falando aqui do sujeito adoecido, não estou nem falando do uso inadequado da caneta. Quando quer perder 4 quilinhos para uma festa, quando quer fazer uso para o projeto verão, que é uma outra condição que a gente pode falar em um outro vídeo, né? Que é essa busca insana diante dessa ditadura da beleza, né? Enfim. Mas aqui a questão é, depois da caneta, o que vem? Como será a minha vida? Como será o meu processo se eu não reorganizei o meu emocional, se eu não reorganizei a minha forma de viver? E isso tem relação com tudo aquilo que é o sujeito, a sua narrativa própria, a sua identidade, a sua construção histórica. E é por isso que eu sempre faço essas perguntas, porque a psicanálise, ela traz para nós essa perspectiva de olhar para além do que a gente está vendo e ouvindo. É o que está nas entrelinhas. Então, o que está escondido embaixo do tapete? O que está ficando invisível, né, diante do milagre das canetas emagrecedoras? É essa pergunta que eu quero trazer para vocês. Então, se vocês fazem uso, conhecem alguém, comenta aqui ou manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que, para além de só fazer uso, precisa também de uma reorganização da vida e, mais ainda, uma reorganização emocional. Que emoção você está engolindo? Que emoção você está reprimindo? Né? Que essa oralidade, ela foi construída como? Por que o prazer está na oralidade? O que ela está resolvendo para você? Porque se isso não for descoberto, não for destrinchado, não for simbolizado, não ganhar linguagem e sentido, a inflamação volta, o corpo volta. E aí não há cirurgia, não há caneta, não há nada que resolva. Embora as pessoas não dêem a devida importância para essas questões, é isso que de fato vai trazer algum tipo de transformação, junto com a caneta mágica, junto com a reorganização, com o exercício físico. É de fato a busca pelo conhecimento, a ampliação de consciência, a análise ou qualquer processo que leve o sujeito a tomar consciência e conhecimento a respeito de si e da sua história. Né? Entender o porquê que essa oralidade está comprometida, entender que tipo de emoção estou reprimindo, engolindo, por que a comida, por que a oralidade resolve, é minha válvula de escape, porque senão é trabalho perdido, é percurso perdido. Diga aqui para mim que tipo de situação você tem presenciado em relação à caneta emagrecedora. E se você faz uso, como que você se sente? O que você acha? De fato, tem alguma coisa reprimida que precisa ser resolvida? Não faz uso? O que vocês pensam sobre a caneta emagrecedora, sobre o milagre do emagrecimento e tudo isso que envolve a questão, né, relacionada a essa busca insana pelos caminhos mais curtos, sem trabalho, sem dor, sem dedicação e comprometimento. Comenta aqui no meu vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.